Olá, aluna! Olá, aluno! Aqui é a professora Ana Paula e estamos aqui hoje para um bate-papo sobre meio ambiente, sociologia e sustentabilidade social. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa pílula de aprendizagem. Antes, a professora vai explicar um pouco o porquê desse momento extra de conhecimento para vocês. Pois bem, a nossa terceira aula ao vivo vai tratar também sobre esse tema. E vamos contar então com um convidado, que é o sociólogo João Vitor, que trabalha na área do meio ambiente. Mas aqui, pessoal, nesse momento, a professora vai aproveitar para contextualizar esse tema e relacioná-lo então com a terceira unidade do nosso material didático. Vamos lá, então? Caso você vai estar assistindo essa pílula antes da terceira aula, então fique atento, faça as anotações para que você possa depois participar da aula ao vivo e fazer perguntas para o nosso colega de área, o João Vitor, e para quem vai assistir depois, que faça então as conexões, as relações da fala do João Vitor, contextualizando aqui com o nosso conteúdo. Vamos iniciar então a nossa atividade? Pois bem, pessoal, estamos aqui então no nosso curso de Sociologia e aí discutindo então a nossa disciplina de Sociologia, Ecologia e Responsabilidade Social. E qual é o foco então? O nosso tema da pílula de aprendizagem, da nossa terceira aula ao vivo, está relacionado então com a unidade número 3 do nosso material didático, que trata sobre o tema Sociologia, Ecologia e Sustentabilidade. Isso mesmo, vamos nos propor aqui a fazer uma análise sociológica nesses dois temas que estão relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Nossa, professora, quantos temas dialogando. E é isso mesmo, pessoal, faz parte da sociologia, das ciências sociais, fazer essas análises, porque as relações sociais, elas estão inseridas em diferentes contextos. Então, às vezes, você como socióloga, como sociólogo, vai se ver tratando de diferentes realidades para tentar aí dar explicações, fazer análises sociológicas, então, sobre as relações humanas, relacionando também com outras áreas. Tudo bem? Vamos lá, então? Pessoal, o nosso contexto, então, é tratar aqui meio ambiente, economia e também relacioná-lo com a sustentabilidade, porque a nossa terceira unidade do nosso material didático está tratando sobre a questão econômica. E a questão econômica está diretamente ligada a ações de sustentabilidade. Vamos lá, então? Pega aí o seu papel, a sua caneta, quem gosta de anotar pelo smartphone, enfim, faça suas anotações aqui ao longo desse momento aqui de conhecimento, que vai ajudá-lo posteriormente na resolução das atividades e também posteriormente poder utilizar esse conhecimento no campo profissional e, por que não, na área pessoal também, em discussões, debate com os amigos e familiares. Então, iniciando aqui, a professora gostaria de trazer uma citação que, inclusive, está no livro. Vejam lá, pessoal, a economia, a professora vai tornar aqui mais visível para vocês, e veja então, a economia é uma ciência aplicada e interdisciplinar, pessoal, veja lá, né? Por isso, ela envolve em seu campo de atuação várias áreas de conhecimento. Essa ciência tem um papel fundamental nas questões relacionadas à natureza, e então verifica-se o envolvimento dos países no debate do meio ambiente e da economia. Isso mesmo, pessoal. Então, quando nós tratamos sobre a questão econômica, há um debate muito forte em nível mundial, ou seja, vários representantes políticos do mundo todo, com atenção à questão econômica e à questão ambiental. Ao longo das nossas aulas, nós estamos verificando o quê? Que a relação, né, do meio ambiente está muito conectada com a industrialização, com o processo de produção de bens e mercadorias. E por quê, professora? Você deve estar se perguntando por que essa conexão? Essa conexão está presente porque
a industrialização, a produção de bens e serviços necessita, em sua grande maioria, de matérias-primas, de recursos naturais. E se necessita de recursos naturais, há uma relação direta com as questões ecológicas, com o meio ambiente. E aí, então, pessoal, surge hoje na sociedade contemporânea algumas questões em voga. Como assim, professora? Uma delas é a sustentabilidade. Como tornar o processo industrial, as relações sociais, a relação de consumo, o consumismo, mais sustentável, ou seja, a sustentabilidade está relacionada a ações que o homem adota em sociedade que vão impactar de maneira positiva no cuidado e na preservação do meio ambiente. Nós estamos fazendo essa discussão, está hoje, né, há uma valorização dos mercados locais. Então, aquele mercadinho lá do seu bairro, a feira, os produtores locais. Há um movimento hoje na sociedade valorizando o pequeno, ou seja, aquele que produz de uma maneira mais preocupada em preservar o meio ambiente. Pessoal, isso, professor, então vai mudar, as revoluções industriais, nós vamos passar por uma nova revolução industrial? Nós não sabemos. Né? O que nós conseguimos hoje, enquanto sociólogos, analisar é esse movimento da sociedade, né? Não podemos dizer que isso abrange uma maioria, mas ele está acontecendo, né? De maneira tímida, mas ele acontece. Para quê? Trazer práticas mais sustentáveis para o dia a dia das pessoas. Ok? Então, assim, desde lá da escola, a educação escolar, você já verifica, né, algumas escolas hoje, pensando aqui no Brasil, tentando trazer para a grade curricular do aluno uma preocupação com o meio ambiente. As famosas hortas comunitárias, fazer com que desde criança nós tenhamos essa preocupação, né, em entender o processo do plantio, da colheita, do cuidado com a natureza e entender que nós precisamos dos elementos naturais para a nossa sobrevivência. Tudo bem? Então, a sustentabilidade, as questões econômicas hoje, há um movimento de representantes políticos, de organizações do setor privado, né? E também, e principalmente, organizações do terceiro setor, tá? Que são as organizações não governamentais, aquelas organizações que desenvolvem projetos em diferentes áreas, inclusive na área ambiental, estão se propondo a desenvolver projetos e ações mais sustentáveis, tá? Então, enquanto sociólogos, é muito importante estar atento a esse movimento. Bom, nesse sentido, é muito importante, então, compartilhar aqui com vocês o que é, né, a ciência econômica. Né? Nós aqui, enquanto sociólogos, estudamos a ciência da sociologia, mas vamos entender aqui, que é o que a unidade 3 nos apresenta, essa tentativa, essa análise de compreensão da ciência econômica. E o que isso quer dizer, professora? Vou ampliar aqui para vocês, né? Então, a ciência econômica, a economia é uma ciência aplicada, ok? Por isso, ela é interdisciplinar ao envolver várias áreas do conhecimento em seu campo de atuação. Essa ciência, pessoal, tem um papel fundamental nas questões ecológicas. E por quê? Né? Qual é o motivo? Porque verifica-se o envolvimento dos países no debate sobre meio ambiente e economia. Ok? Então, assim, há um debate hoje, e aí tem alguns termos que nós já vamos conhecer, que inclusive classifica essa ciência econômica em uma economia mais voltada para as questões ambientais e uma outra mais tradicional, né, que visa mais o lucro e não está tão preocupada com a ecologia. Vamos entender, então, essas diferenças? Pois bem, pessoal, apresento aqui para vocês a economia convencional e a economia ambiental. E aí, você já ouviu falar, já escutou algo sobre esses dois conceitos, a economia convencional e a ambiental?
Pois bem, a professora vai apresentar aqui para vocês o que significa esses dois conceitos de uma maneira breve, mas que possa ficar claro, então, para o nosso entendimento. Pessoal, a economia convencional, o que ela vai considerar? Ela considera a sua totalidade, sendo que a natureza faz parte desse todo. Tá? Então, quem é a totalidade dentro da sociedade quando eu penso em termos econômicos? São as ações econômicas. A natureza é uma parte disso. E aí, qual é a consequência disso, né? Aumentam os problemas ambientais a fim de manter o sistema econômico ativo e produtivo. É aquela ideia assim, os recursos são infinitos, os recursos naturais, então eu vou produzindo, extraindo recursos naturais da natureza, mas não há uma preocupação, né, em preservar, em mudar a forma de consumo da sociedade, tá? Então, esse é um conceito da economia que é, então, denominado, pessoal, de economia convencional. Em contrapartida, na contramão, encontramos, então, o conceito da economia ambiental. Ah, professora, que interessante! E o que esse conceito nos indica, pessoal? Dentro da economia ambiental, considera-se a natureza como parte central da macroeconomia, ok? E aí ela funciona como uma base para a economia. E o que isso gera, professora? Nós vamos observar que vai haver uma preocupação com o uso dos recursos naturais. As quantidades de recursos sofrem os danos causados pela ação humana. Então, vai haver uma preocupação em criar ações e medidas mais sustentáveis, porque quem é o personagem central, né, nessa cena, né, dentro desse conceito de economia ambiental? É o meio ambiente. Então, as empresas, no momento de pensar nas suas estratégias econômicas, vai estar preocupadas em pensar em atitudes sustentáveis, em estratégias sustentáveis, porque o meio ambiente está como uma pauta central. Tudo bem? E isso nos faz lembrar o que nós vimos na nossa segunda aula, que é a questão do quê? Da ESG, né? Essa sigla americana que tem como origem, né, e determina que as empresas, então, desenvolvam práticas mais ambientais dentro da sua administração, ok? Dentro da sua forma de administrar. Claro que há uma preocupação com o lucro, mas também em criar estratégias sustentáveis. Viram só que interessante, pessoal? Então, esses dois conceitos são bem importantes, faça anotações aí sobre eles, o que vem a ser a economia convencional e o que vem a ser a economia ambiental, ok? Bom, em vista disso, o que nós vamos perceber, pessoal? Essa economia ecológica, tá? A economia ecológica, ela nos mostra o seguinte, pessoal, deixa a professora voltar aqui, ela nos mostra que ela vai buscar encontrar soluções para os problemas ambientais, ok? Porque a partir do momento que eu me preocupo em gerar práticas sustentáveis, eu também estou ali me voltando para solucionar problemas ambientais. E aí, então, o que você percebe? Os estudos na área da economia, né, vão indicando, então, o quê? Elaboração de teorias relacionadas à economia ecológica. E esse campo de conhecimento começa a identificar os problemas ambientais, mas também busca alternativa para as questões relacionadas à natureza e à sociedade. Porque não basta apenas identificar o problema, nós precisamos buscar também soluções. E aí, qual é o efeito disso? Você aí deve estar se perguntando. Você começa a compreender que a economia ela é uma parte do meio ambiente, né? E nós dependemos dos recursos naturais, né? E também que esses recursos são finitos. Por isso, interfere e impõe limites aos sistemas econômicos. Então, os sistemas econômicos dentro dessa economia ecológica são vistos, né? Eles não são assim ilimitados, mas há limites.
E o principal deles é quando compreende que os recursos naturais são finitos, eles podem acabar. E nós precisamos, então, cuidar, preservar. Tudo bem até aqui? Bom, seguindo, pessoal, é claro que falando sobre a questão de sustentabilidade, de economia, nós precisamos falar também sobre os efeitos da modernização. Já foi trabalhado, né, ao longo da nossa primeira e segunda aula ao vivo, e vocês vão poder também encontrar essa discussão nas aulas conceituais, a questão das revoluções industriais. E nós percebemos que, principalmente na terceira e quarta revolução industrial, há uma presença muito forte de questões tecnológicas, ou seja, né, instrumentos, equipamentos que vêm modernizar as relações do trabalho e as relações ambientais. Pessoal, em vista disso, o que nós podemos verificar? Né? Quais são os efeitos dessa modernização? Verifica-se o impacto nas atividades humanas em relação aos ecossistemas. E isso, pessoal, consequentemente, aumenta os problemas ambientais. E como solucionar, professora? Né? É claro que a gente gostaria aqui de ter uma solução objetiva e direta, né? Mas há tentativas, né? E quais são elas? O que nós percebemos? Mudanças em instituições econômicas e sociopolíticas. Ou seja, pessoal, não é um pedido aqui de renunciar ao crescimento econômico. Nós vivemos hoje num sistema capitalista, mas é no sentido, pessoal, de entender que o meio ambiente ele é muito importante para o equilíbrio do planeta e da sobrevivência humana. Tá? Então, nós precisamos buscar aqui fazer com que as relações sejam equilibradas entre ecologia e o homem. Né? Ou seja, esse crescimento econômico, o capitalismo e a globalização, eles precisam, assim, às vezes até de um freio para que entendam e valorizem as questões ambientais. Então, nós estamos aqui, esse é um dilema colocado, né, entre a modernização e a natureza. Né? Então, como lidar com essas relações? E aí, assim, são questões políticas, econômicas, sociais. Né? A política tem uma importância muito grande em criar políticas ambientais que sejam efetivas. Né, que sejam realmente implementadas. Isso contribui muito para o cuidado com o meio ambiente. Além também, né, da educação ambiental. Nós, enquanto cidadãos, precisamos desenvolver uma educação ambiental. Bom, em vista disso, pessoal, né, falando ali sobre a questão do Estado, o Estado tem um poder para elaborar e aplicar e fiscalizar as leis ambientais. Né, é um complemento aqui da fala da professora. Veja lá no material, né? A influência do setor público sobre os cidadãos vão contribuir muito para quê? Para a educação ambiental. E aí, pessoal, é claro, a economia ecológica também é um ponto muito importante e está a favor aí de um desenvolvimento sustentável, né? Em que o avanço das relações econômicas são importantes, né? Mas precisam estar em equilíbrio com as relações ambientais e sociais. Tudo bem? Bom, então, ou seja, né, eu viso o lucro, eu tenho essa necessidade, o sistema capitalista busca, né, por meio das relações de trabalho e consumo e de produção, mas, por outro lado, eu preciso encontrar um equilíbrio com as questões do meio ambiente. Bom, em vista disso, né, chegando aqui no nosso, aproximando do final aqui da nossa pílula de aprendizagem, fica então a seguinte pergunta aqui no nosso momento criação. Que tal conhecer, pessoal, empresas e indústrias que defendem ideias sustentáveis com a sua equipe de trabalho? Né? Você já pensou sobre isso? Conheça aí algumas empresas, indústrias, pesquise de maneira online. Né? Quais são as empresas que têm uma política de ação sustentável? Isso é muito interessante, e principalmente com a sua equipe de trabalhadores. Como que isso é desenvolvido? Então, fica essa sugestão para vocês. Convido você a fazer uma pesquisa de maneira online para conhecer esses espaços, tá? E depois compartilha conosco. Vamos conhecer aí, Brasil afora, quais são as empresas que adotam medidas sustentáveis. Vai ser interessante. Pessoal, chegando aqui ao final da nossa pílula de aprendizagem, nós podemos, então,
e da nossa aula também, né, voltada aí à terceira aula ao vivo, e nós podemos concluir aqui, né, até onde eu cheguei, professora, já aqui tratando ali sobre a terceira unidade do nosso material didático, nós podemos avaliar que agora você conhece os conceitos sobre a economia convencional, a economia ambiental, a sustentabilidade, né? Ou seja, o que é a economia ecológica. Parabéns pelo conhecimento adquirido. Espero que você possa ter uma ótima jornada acadêmica e aguardo vocês em uma outra oportunidade. Bons estudos, muito obrigada por você dedicar e investir um tempo para acessar esse material. E vamos lá, pessoal, acessando as atividades. Aguardo você na nossa aula ao vivo. Se você está assistindo após a aula ao vivo, a terceira aula, então que faça ali as relações, né, do que nós ouvimos na aula ao vivo com o nosso colega João Vitor, e você possa aqui relacionar agora com o nosso conteúdo. Bons estudos para vocês. Até uma próxima oportunidade.